Pessoal, esse vídeo aqui ele é um pouco mais sério do que eu gostaria de fazer, porque se você tá usando qualquer GitHub Action ou qualquer CI/CD em geral, eu sinto lhe informar, mas você tá correndo perigo se você não sabe dessas coisas que eu vou falar aqui. E isso que eu tô falando nem é clickbait, nem nada do tipo, é mais assim, utilidade pública mesmo. Existe um ataque de supply chain que tá acontecendo desde dezembro de 2025 e hoje já aconteceu um outro ataque. O grupo do ataque de hoje não foi declarado que era o mesmo grupo dos ataques que eu tô falando aqui, mas eu particularmente considero que esse ataque pode estar relacionado com o ataque de hoje, com o ataque que eu vou falar no vídeo. O ataque de hoje foi no Axios, pacote do NPM, eu nem olhei isso a fundo, eu só vi a notícia rapidamente aqui, mas o que a gente vai falar hoje é do ataque que ocorreu ao Trivy e ao LightLLM. Nesse vídeo aqui, e aí eu devo ressaltar que esse vídeo aqui tem o propósito educacional, eu vou te mostrar de forma técnica várias coisas. Qual foi a timeline de eventos desses ataques, vou colocar todas as fontes que eu usei, dos sites de segurança que eu usei aqui, como que esse ataque acontece de forma mais técnica em laboratório privado e como evitar também que isso aqui aconteça nos seus próprios repositórios. Porque vai por mim, na hora que você vê o caso aqui, o estrago que isso aqui pode fazer, você vai querer sair correndo e olhar se o seu computador, se o seu servidor, se qualquer uma dessas coisas suas relacionadas com programação não estão infectadas. E aí, como eu falei, é um vídeo de utilidade pública, já curte, comenta, compartilha com seus colegas também para evitar mais danos futuros. Eu vou começar aqui te mostrando a timeline de eventos do que aconteceu e aí eu vou te explicando aqui tudo bonitinho e aí depois a gente passa para a próxima fase, que é a parte mais técnica. Então, como esse é um assunto de extrema importância que envolve segurança, eu trouxe as fontes todas as mais confiáveis que eu encontrei e coloquei aqui nesse notebook LM, configurei ele em português do Brasil. Além disso, eu tenho um repositório upstream, que é para ser a Action, e eu tenho um repositório downstream, que é para ser, sei lá, o LightLM, qualquer coisa que você for utilizar, que é para ser o que vai usar a Action acima aqui. E por fim, eu tenho aqui a timeline de eventos, que depois de muito custo, eu ainda acho que isso aqui não tá preciso, mas depois de muito custo e procurar em commit orphan, eu cheguei nessa timeline aqui, eu vou passar nela aqui com você e depois eu te mostro como é que isso aqui funciona. Começando aqui então do dia 20 de fevereiro, o grupo lá cria uma conta no GitHub chamada de HackerBot Claw, e esse bot, ele seria um agente autônomo de pesquisa de segurança, tradução livre aí. No dia seguinte, no dia 21 de fevereiro, até o dia 2 de março, ele começa com uma campanha de scanning e exploits. Essa campanha estava buscando por repositórios que tinham uma vulnerabilidade bastante específica, que é quando você configura a Action com o trigger de pull request target. Se você fizer essa vulnerabilidade, que eu vou te mostrar depois como é que funciona, você acaba permitindo que quem enviar uma pull request para o seu repositório execute o código que a própria pessoa está enviando dentro do seu runner. E isso faz com que a pessoa possa fazer o que ela quiser lá dentro. Ela pode, inclusive, que foi o que aconteceu, roubar secrets lá de dentro. Ele conseguiu, assim, quase entrar ou entrar parcialmente em algumas coisas da Microsoft, Datadog, CNCF, AwesomeGo e Rust Python. Dos ataques lá que eu vi nas fontes, né, 5 deles funcionaram de forma parcial. Um deles funcionou de forma total e esse que funcionou de forma total foi o do Trivy. E o que o botzinho fez? Explorou lá a pull request target, mandando o código dele de fora para dentro, e aí quando ele mandou esse códigozinho, ele executou lá dentro do servidor um curl diretamente para dentro do bash. Isso aqui simplesmente executou, roubou o patch do Aquabot dentro do repositório do Trivy e enviou para o servidor externo lá deles. Poucos minutos depois, para ser mais específico, 19 minutinhos depois, eles começaram literalmente a brincar ali dentro do repositório do Trivy. Deletaram todas as releases de 0.27.0 até 0.69.1, fizeram push de um artefato suspeito lá para a extensão do VS Code e várias outras coisas. No dia 1º de março, a Aqua Security aparentemente foi
revogando chave por chave e criando chaves novas no lugar. Em resumo, aqui eles fizeram a rotação de forma não atômica das chaves. Enquanto eles estavam fazendo essa rotação, os caras estavam roubando as chaves novas que eles já estavam gerando usando a chave antiga. E isso aqui passa a ficar muito perigoso depois de 4 de março, porque eles, sabendo que eles têm acesso ao Personal Access Token do GitHub, do Trivy, agora eles passam a agir de forma sutil e camuflada. Por exemplo, nesse dia 4 de março, eles fizeram um commit sleeper implantado dentro do repositório do Trivy com a camuflagem perfeita. Isso aqui, se você escreve código lá para o Trivy, provavelmente você nem perceberia. Eles fizeram um commit com o nome de um autor muito famoso, de um mantenedor muito famoso lá do Trivy. E esse commit não foi nada barulhento, foi muito, muito sutil. Você vê que, utilizaram ali conventional commit, seguiram a mesma linha dos outros commits que eles viram lá no repositório. Se você observar esse commit que eles fizeram, eu peguei aqui a diff dele, nesse trechinho foi que eles fizeram a parte assim mais cabulosa. Aqui eles trocaram a action para essa action maliciosa que a gente vê aqui. E um pouquinho mais para baixo também trocaram lá no Go Releaser, colocaram uma flagzinha de Skip Validate. O código da action, ela tem um domínio com o nome errado, né? Um domínio para enganar mesmo. Você vê que fala que scan.aquasecurity, mas não tá escrito isso ali, se você observar. Isso aqui que aconteceu foi tão sutil que, se você observar o que aconteceu no próprio repositório, esse commit bomba relógio ficou dormente por 15 dias, até 19 de março. E aí, a partir daqui, eu acho que você e qualquer pessoa que programe e tenha baixado qualquer coisa da internet tem que fazer uma varredura completa no computador e ter certeza que não foi afetado, porque se a pessoa foi afetada, é melhor, sério mesmo, é melhor apagar tudo do computador, revogar todas as chaves que você conseguir, aí sim você começa de novo do zero. Voltando aqui, o que eu tava falando é que, usando aquele backdoor lá que eu te mostrei anteriormente, eles conseguiram publicar um binário do Trivy. Conseguiram também fazer force push de 76 das 77 tags da Trivy Action. E aí, a Trivy Action é o que o pessoal usa nos repositórios downstream. O que acontece é que, se você não tiver travado a action no hash de commit, as tags do GitHub são mutáveis. Então, o que eles conseguiram fazer? Force push de 76 tags, apontando para um commit malicioso deles mesmo. Tanto o Trivy Action quanto o Setup Trivy estavam utilizando o mesmo Credential Stealer ali. E esse Credential Stealer que eles estavam rodando, ele envolve o nosso querido Python. Se esse script Python rodasse no seu computador, você tava muito perdido, porque ele é no mínimo cruel para mim. Ele tava fazendo vasculhando todo o seu computador, buscando todas as suas variáveis de ambiente, tudo que tiver no seu .env, todas as suas credenciais do AWS, Google Cloud Platform, Azure, qualquer coisa que for relacionada com uma criptografia qualquer, ou com um token qualquer, eu acho que tava naquele script. Suas chaves SSH, a configuração do seu Kubernetes, se tivesse algum cluster, ele ia entrar no cluster e também fazer esse movimento lateral, também ia buscar suas wallets de cripto, se tivesse alguma wallet ali. E depois que eles tirassem todos esses dados ali, eles iam dumpar isso tudo dentro de um tar, encriptar esse tar com criptografia simétrica para ser mais rápido, e para garantir que ninguém ia conseguir descriptografar isso depois, eles ainda passavam numa segunda criptografia assimétrica, onde só eles tinham a chave para extrair, né, a chave privada para extrair esse conteúdo lá com eles mesmo. E aí, aquele mesmo esquema, mandar tudo para domínio com typo, né? Isso aqui chama typo squatting, quando você só troca uma letra do domínio para que esse domínio pareça real, mas na verdade não é. E no final de tudo, caso acontecesse algum problema e eles não conseguissem tirar isso de dentro lá do repositório, eles ainda criariam um repositório chamado TPCP docs na conta da vítima que tivesse sido afetada e tentariam tirar publicamente pelo lado do GitHub. Uma coisa que eu acabei pulando aqui é o seguinte: para ler os secrets lá do GitHub, do runner do GitHub Actions, eles estavam utilizando a própria memória do programa. O runner lá do GitHub Action utiliza .NET para fazer essa orquestração lá dos runners. E aí, quando ele sobe um secret lá dentro, ele sobe um processo chamado... Tem alguns processos, mas esse aqui é que é um importante, que é o runner.worker, e esse processo vai ter um PID, né, um process ID no processador. Se você conseguir encontrar esse process ID, você poderia buscar por esse
process ID no /proc/pid e aí pegar o espaço de memória desse processo no man, e aí se você conhecer a estrutura que esse runner.worker do .NET utiliza para salvar o secret, você conseguiria sair fazendo, sei lá, expressão regular mesmo e buscando aonde que tá os secrets. No dia 19 de março mesmo, o próprio Homebrew lá viu que tinha o binário novo lá do Trivy e já reverteu o Trivy lá para a versão 0.69.3. Um mantenedor com esse nome que eu não vou conseguir ler, deletou a tag 0.69.4 e seguindo a cadeia aqui, né, isso não afetou só Python, só o Lite LLM, afetou pacotes do NPM. Hoje o Axios também foi infectado, aparentemente não foi por esse mesmo grupo, como eu falei lá no comecinho, mas mesmo assim eu tenho lá minhas dúvidas de onde que vieram esses secrets, né? E depois, no dia 23 de março, o Checkmarx também foi comprometido e a mesma ideia, o mesmo playbook de ataque que aconteceu no Trivy foi o que aconteceu aqui no Checkmarx. E aí sim a gente chega no dia 24 de março e aí aqui eu acho que a gente tem que dar crédito para quem merece o crédito. O time do Lite LLM não tem nada a ver com isso, não teve nenhuma culpa de isso ter acontecido. Na verdade, é o contrário, né? O time do Lite LLM estava fazendo tudo correto e acabou que o próprio pacote de segurança que eles estavam usando estava comprometido. E isso fez com que aquele script que eu te mostrei anteriormente rodasse lá dentro do runner deles e conseguisse captar a chave do PyPI deles. E aí, o que eles fizeram? Eles não fizeram absolutamente nada no GitHub do Lite LLM. Eles foram direto pro PyPI e publicaram diretamente os pacotes novos no PyPI. Então você já estava baixando, você poderia conferir, auditar o código no GitHub e ver um código completamente diferente lá no PyPI. Esse código que eu tava te falando, eu até deixei aqui, eu tô evitando de mostrar essas coisas nesse vídeo aqui, mas esse código aqui eu acho que não dá pra você ver nada nele aqui, eu até já tirei ele dali, mas é isso aqui, né? Esse mesmo código, ele tá no Setup Trivy e também tá lá no Trivy Action, e o Trivy Action é o que o Lite LLM usa. E aí ele consegue buscar essas chaves lá do proc através desse códigozinho aqui. Eu vou pular as partes que não são muito importantes, aliás, são importantes, mas eu não quero mostrar aqui. Mas esse trecho aqui é um base 64 que você teria que decodificar para você ver esse código aqui. E aí eles estão fazendo aquilo lá que eu te falei, pegando meio mundo de coisa. É esse código aqui que eu tô te falando. Então se você olhasse isso aqui, você teria, sei lá, praticamente tudo que você pensar que é de criptografia, de senha, de qualquer coisa que você imaginar aí, eles estão tentando pegar aqui. As versões maliciosas que foram publicadas, primeiro foi publicada somente uma única versão, que foi a versão 1.82.7 do Lite LLM, e depois a versão 1.82.8 foi publicada. A diferença entre essas duas versões é o seguinte: aqui eles estavam utilizando o proxy server para que você carregasse o script Python na memória. Só que o que aconteceria? Você teria que fazer a importação desse pacote do proxy service para que o código deles rodassem. E aí depois, pouco depois disso, eles fizeram o upload dessa versão com uma atualização disso aqui. E essa atualização, nela eles colocaram um arquivo dentro do site packages que é um .pty. Esse arquivo .pty do Python, ele é usado para você carregar path do sistema ali. O Python lê esse arquivo, vê caminhos adicionais que você quer adicionar ali no seu pacote e adiciona também no próprio ambiente. O problema desse .pty do Python é que se uma linha começar com import, esse código vai ser executado. E aí se você falar qualquer coisa, sei lá, import os, exec, e executar o código que você quiser, esse código vai ser executado. Foi isso que eles utilizaram aqui para rodar o código Python. Na cabeça deles, eles queriam que esse código rodasse em um processo à parte. Qualquer comando que você rodasse do Python, esse código deles ia rodar porque teria alguma coisa no site packages que iria carregar esse código aqui. O problema disso é que eles criaram um fork bomb. E esse aqui era o arquivo que eu estava te falando antes, que é o arquivo .pty que ficou lá no site packages. Essa parte aqui foi o que gerou a descoberta do problema, porque o que houve? Toda vez que você rodar qualquer comando Python, se você subir um Jupyter Notebook, você vai rodar esse PTY também. Se você dá um Python -C para rodar um comando qualquer no Python, vai rodar isso aqui.
Para não levantar suspeita, eles subiram um processo à parte. Toda vez que você subia o Python, ele subia um processo à parte, o seu código rodava normal, mas com um processo em background. E o que isso fazia? Quando você subia um processo novo, o Python ia carregar esse arquivo aqui de novo, e aí isso ia subir um processo novo, que ia fazer o Python carregar isso aqui de novo, e aí subia um processo novo, ia carregar, enfim, no final das contas, isso é chamado de fork bomb, e isso subiu no computador de um cara muito esperto, que foi o Callum McMahon, que foi esse aqui, o artigo, né, onde ele fala sobre isso, né, o que aconteceu de verdade. E esse processo subiu no computador dele, e isso aqui, ó, tá vendo que tá subindo um outro executável do Python. Cada executável do Python chamava um outro arquivo PTY lá, e isso acabou gerando, se eu não me engano, foram 11 mil processos que subiram aqui no computador dele. E aí você pode virar pra mim e falar, né, nossa, eu não entendi absolutamente nada do que você falou. Eu acho que você entendeu, pelo menos a parte cronológica ali da coisa, né? As datas onde as coisas ocorreram. Mas pode ter ficado obscura a parte das actions, a parte técnica, né? A parte do Python também. Então eu vou fazer uma simulação aqui te mostrando em laboratório, em ambiente controlado. Por favor, este vídeo é educacional. Não faça isso em coisas que não são suas, que não são privadas, porque você pode ter problemas com isso, ok? Volto a repetir, esse vídeo é educacional, eu só quero que você se proteja os seus clusters e proteja o seu próprio computador também. Então, dito isso, eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma action, essa action é a minha upstream, que eu vou chamar ela, porque ela vai estar no topo da cadeia, e eu vou ter alguma coisa downstream, que poderia ser um pacote qualquer, que fosse usar essa action aqui. E eu vou precisar de um servidor também à parte, porque lembra que quando eu vou mostrar aqui o secret do GitHub Actions, eu não consigo ver isso, então eu só consigo fazer isso para fora aqui. E aí, para utilizar um servidor, eu vou usar aqui a Hostinger. E aí, para quem já segue aqui o canal, a pessoa já deve estar cansada de saber que a Hostinger oferece desconto para os inscritos aqui do canal, mas também você não precisaria ser inscrito, né? Basta que você utilize hostinger.com/Otávio Miranda e daí você já cai na página de VPS. A Hostinger não oferece só esse tipo de serviço, você pode ter hospedagem compartilhada, OpenClaw, Paperclip e vários outros serviços, mas eu tô interessado no meu próprio VPS para eu ter o meu próprio servidor. Então, se você não sabe qual escolher, pega o melhor custo-benefício mais popular, que é o KVM2 aqui. Caindo lá na página de compras, você já vai estar com desconto e você pode aplicar ainda mais desconto com o otaviomiranda.com, o cupom. Aplicando esse desconto, você recebeu bastante desconto aqui e você pode travar esse preço por até 24 meses. Então não é uma promoção que vai acabar no mês que vem, é um negócio que você pode travar por 2 anos. Mesmo que você não precise de um servidor agora, eu recomendaria que você pegasse, porque se você for trabalhar com programação ou com IA, você vai precisar de um servidor desse aqui, eu te garanto. E aí você conclui a sua compra, e aí na hora que você terminar, assiste meu vídeo explicando como configurar isso aqui, você cai dentro lá do seu servidor da Hostinger. Pronto, e como eu tava falando lá no vídeo, eu vou precisar de um servidor, então é esse aqui mesmo que eu vou utilizar. Vou até renomear já essa aba aqui para KVM2. E pronto, eu já tô com o servidor aqui. Eu vou só deixar ele salvo aqui no Tmux, e agora é lá na action primeiro que a gente vai fazer as coisas. Eu tenho 2 repositórios, conforme eu falei para você no começo, um deles vai ser a action, eu vou chamar ele de upstream, e o downstream. Mas olhando esse repositório, você consegue perceber que isso é um repositório normal, não tem nada de diferente de qualquer outro repositório, a única diferença é que ele tem esse action, e esse arquivinho action configura esse repositório como sendo uma action do GitHub. Então, na hora que um usuário for lá e chamar lá no workflow dele, uses, aí eu posso pegar isso aqui, né? Uses luizomf barra o nome da action, arroba a tag, e aí eu vou criando tags para versionar o negócio aqui. Então, se eu voltar aqui no começo, eu tenho uma tag aqui, eu coloquei ela aqui propositalmente pra gente olhar isso aqui, já te mostro isso. Mas na hora que ele for lá e colocar o nome lá da action, toda vez que ele rodar o workflow dele, a minha action vai ser puxada pelo repositório dele e vai executar esse script que eu coloquei aqui. Simples. Eu vou até mudar ela aqui, porque ela tava com um sprint muito genérico. Eu vou colocar um sprint assim, um echo, né, muito genérico. Eu vou colocar tipo nossa action. Vou só commitar
isso aqui, tô mandando direto na main mesmo do repositório, e eu vou criar uma tag V2, então git tag V2 e git push origin a V2 lá, que é a tag que eu acabei de criar. Se a gente olha agora no nosso repositório, você vai perceber que eu tenho uma outra tag aqui, né? Agora eu tenho duas tags, olhando nas tags que eu tenho a minha V2, e a V2 está atrelada a um commit. Mas nesse momento eu vou fazer só o caminho correto para você entender. Então agora eu tenho que ir lá na minha outra aqui, né? Abrir lá o workflow, que fica na pasta .github workflows, e abrir aquele security scan, e aqui eu vou trocar para ele usar a tag V2, simples assim. E vou commitar isso aqui. Eu não vou preocupar muito com as mensagens, tá? Aqui do GitHub. Vou colocar a mesma mensagem em tudo aqui, ó. Vou colocar só assim, 3 pontinhos. E esse aqui, ele já vai rodar o workflow, porque ele já tem um workflow, né, na pasta .github. Então, tecnicamente, eu não lembro se eu deixei isso aqui. Já tá rodando, ó. Ele já tá rodando o workflow. Vamos ver o log dele aqui. Aqui, ó, run upstream security action. Olhando dentro do log dele, o que aconteceu? A gente viu esse log saindo aqui. Nossa action, running API diff, nossa action e assim por diante. Então você percebeu, assim, que se eu trocar aquele commit daquela tag V2 agora para alguma coisa maliciosa, esse cara, que é o downstream, que eu tô aqui agora, que é algum repositório que tá usando alguma action, esse cara tá perdido agora, né? Porque se eu trocar lá agora, o que vai rodar aqui, só Deus sabe. E é exatamente esse o problema. Mas como que eu iria agora forçar essa tag aqui a trocar de commit? Porque eu deveria ser o dono do repositório para eu fazer isso. E aí que entra aquele problema que eu tava te falando do pull request target, porque o problema não tá aqui na action em si. O problema tá no workflow que tá aqui dentro, que é esse API diff. Se eu clicar aqui, isso é um workflow normal, que é executado. E se a gente olhar aqui dentro desse workflow normal, olha só, eu posso te mostrar aqui no meu Vim aqui, que é melhor. Olha só, esse workflow, isso aqui eu tô no upstream, e esse workflow que eu tô aqui tá utilizando pull request target. Por que eu usaria isso aqui? Porque eu quero utilizar secrets reais aqui dentro do meu workflow. Ou também, tem vários casos que você pode querer rodar isso aqui. Mas qualquer tarefa administrativa que precisa rodar em ambiente real, você vai ter que utilizar o pull request target aqui. Porque o pull request normal, ele é safe por padrão. Ele não roda no seu ambiente real aqui, então você tá seguro. Senão todo mundo faria pull request pro seu repositório para quebrar ele lá. O problema aqui não é pull request target em si. Isso aqui tem caso de uso real. Às vezes eu quero até fazer triagem de pull request, o meu repositório é muito grande. Qualquer coisa que eu queira fazer que precise do ambiente real, eu posso utilizar pull request target. O problema tá exatamente aqui, ó, no checkout. Na hora que eu faço o checkout aqui dessa forma, o que eu tô fazendo é pegando o código da pull request. Então eu tô pegando o código que tá vindo de fora, tô deixando a pessoa executar esse código aqui no meu ambiente real. Então você pegou aqui o problema que isso aqui pode gerar, né? Como que eu corrigiria esse problema? Simplesmente trocaria isso aqui para pull request normal e pronto, aí eu não teria esse problema mais. Ou então eu não uso essa parte aqui para que ele use o meu branch main normal mesmo, o que já tá lá no repositório. Mas um botzinho, infelizmente, achou o seu repositório com um negócio desse aqui. A primeira coisa que ele vai fazer é fazer um fork do seu repositório, e aí fez o fork, ele vai alterar o script que você está executando aqui, por exemplo, esse run aqui, ele vai simplesmente alterar esse script, e com esse script ele pega esse token aqui. Esse é o mais simples possível, tá? Ataques normais não são feitos assim, mas o que eu tô querendo te mostrar é o perigo que é isso aqui. Mas beleza, vamos lá fazer, eu vou ter que simular isso aqui porque eu tô num repositório privado, eu não quero abrir isso aqui para público, nem nada do tipo. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Criei uma nova branch, então git checkout -b, o nome da nova branch. Vou lá nesse código que eu tenho aqui. Eu tô criando uma nova branch no meu próprio repositório, tá? Só para constar, isso seria feito por um atacante em outro repositório, ele só faria o fork e depois faria uma pull request. O que eu tô buscando aqui? Eu tô buscando alterar este script que eu tô vendo que tá sendo executado na action, no workflow dele ali, e eu quero pegar essa variável de ambiente aqui, de dentro aqui. Então, pronto, tá aqui o meu script. O que o meu script está fazendo? Basicamente, ele pega o valor da variável, porque eu acabei de ver a variável no repositório, tá? Não é assim, o real, ele faz um script lá do /proc, o número do processo /man, mas aqui eu tô só para te demonstrar isso aqui. Então, tô pegando o valor do token real, tô codificando ele aqui em base 64 e depois eu tô mandando uma requisição aqui
para este servidor que tá paradinho aqui. Esse servidor, eu não lembro se eu mostrei ele para você, eu já testei ele aqui, é esse servidor. Ele é inofensivo também, é um servidor meu também, tá? Só limpar a tela e pronto. Agora, por que eu chamaria isso aqui? Por que eu não faço só isso aqui? Eu vou te mostrar isso aqui também. Então, vou dar um echo, vou chamar isso aqui de fake token também. Vou dar um echo naquele deploy token, só para você ver o que acontece. Salvo aqui, terminei, vou fazer um git add. Adiciona tudo, git commit, -m, mesma mensagem, não vou mexer nisso. Git push origin CI/CD. CI/CD ali, se você nunca usou isso, é o nome do repositório. Até então, nada deve ter acontecido aqui, ó, porque o meu workflow, eu não abri uma pull request aqui, ó. Aqui que seria para abrir a pull request, mas eu já tenho o GH aqui. Então, por aqui mesmo, eu já poderia fazer, eu não precisaria fazer isso aqui, né, mas eu vou fazer por aqui mesmo. Então, GHPR create, cria uma pull request, vou deixar sempre a mesma mensagem, CI/CD, 3 pontinhos para tudo aqui. Pronto, igual o body, o title e o body também. Pronto, criada a nossa pull request, tem até o ID dela ali já, e agora se a gente vier em actions, olha lá, já tá rodando o negócio. Olha que coisa. Negócio rodando ali, vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu abrir aqui pra você ver. Ó, tá rodando, tô aguardando aqui junto com você. Atualizar a página, não apareceu nada aqui. Deixa eu tentar abrir de novo, não apareceu absolutamente nada aqui. Não sei se é porque eu tô com muito zoom na tela. Aí, agora eu acho que vai abrir. Tá indo, ok, tá fazendo o checkout do meu código, o código externo que tá vindo de fora. E aí ele executa. Olha o que acontece com o token quando chegou aqui. Mas a action rodou perfeitamente, me passando o token aqui mascarado. Mas olha o que aconteceu aqui. Se eu vier aqui no meu servidor, olha quem chegou aqui, que coisa, hein? Vamos ver o que tem nesse valor aqui. Deixa eu olhar aqui. Vou ver em algum terminal qualquer. Pode ser esse 6 aqui. Vou dar um echo e vou jogar esse echo para base 64 -d. Olha que interessante. O que veio aqui? A chave foi eu que coloquei, o valor de igual foi eu que coloquei. Mas isso aqui é o valor do token. Então, e esse valor aqui é o valor real do token. Então, foi dessa forma que o token lá foi roubado lá do repositório do GitHub. Você viu que facilidade que é fazer isso aqui? Só que eles não fizeram isso dessa forma, conforme eu te falei. Isso foge muito do escopo aqui do que a gente tá falando. Eu só queria te falar que se eu jogar isso aqui para fora, para qualquer um servidor, isso vai funcionar e eu vou conseguir extrair o token lá. Se fosse fazer o negócio para valer mesmo, teria que ler a memória do processo mesmo em si. Beleza, então aquilo que você viu foi aquele bot pegando o token. Tendo o token em mãos, agora ele tem controle do GitHub, então ele poderia fazer o que ele quisesse. Vamos usar o mesmo repositório que eu tenho aqui, é lógico, né? Eu só tenho o token deste repositório, mas o que eu faria? Eu criaria um novo branch, que eu tô apagando, na verdade, git checkout -b poisoned, criei um novo branch, ok, vou lá no meu código fazer alguma coisa, vou fazer o seguinte, vou deixar esse mesmo código aqui assim, git add all, git commit, vou commitar a mesma coisa, git push, e eu vou mandar esse branch aqui lá pro repositório. Vou só dar um git log e vou pegar o ID deste commit que eu acabei de fazer aqui, porque senão pode ser que os donos do repositório peguem, que sou eu, né? Mas que peguem lá e apaguem esse branch. E agora eu vou dar um git check switch. Vou lá pro main, vou dar um git push origin poisoned -delete. E aí eu acabei de deletar o branch que eu acabei de criar. Mas por que eu fiz isso? Porque olha só o que acontece aqui agora. Eu tenho esse commit, né? E eu não queria que ninguém olhasse esse commit que eu acabei de fazer ali. Então, se eu vier em um commit qualquer desses aqui e colar o commit que eu acabei de pegar lá, esse commit existe. Isso é um commit orphan. Eu acabei de criar um commit que não está atrelado a lugar nenhum. Foi exatamente isso que aconteceu lá. Então, eu vou usar agora este commit que nem tá no código aqui, ó. A pessoa poderia ter vindo e limpado aqui o código, né? Lá nos scripts, na verdade, ela poderia ter vindo. Tá limpo aqui agora o nosso light upstream. Então, agora qual que é a missão? Vir nessa tag, eu sei que os downstream, tudo que usa essa action aqui, tá usando ou qualquer uma dessas tags. Lá, no caso deles, eles alteraram 76 de 77 tags, mas nesse caso, eu vou alterar essa tag em específico aqui, que é a tag V2. Eu vou dar um checkout para este branch, ok, eu estando nesse branch, deixa eu só conferir se o meu código tá aqui, ó, tá vendo que o meu código tá aqui? Se eu for pro git switch main, por exemplo, você vai perceber que não tem aquele código ali mais, e se eu voltar para aquele branch, você vai perceber que agora o código volta. O código está escondido em algum lugar aí do planeta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um git tag v2, que é a tag que a gente criou anteriormente, a tag boazinha. Agora ela vai virar malvada, porque eu vou dar um -f aqui e vou dar um git push
origin v2-f. E aí eu tô fazendo a troca dessa tag forçadamente. Na hora que eu voltar aqui, ó, percebe que agora ela tá apontando ainda pro commit válido, legal. Se eu atualizar a página, agora, para onde ela tá apontando? Para um commit que não existe, é um commit orphan. Se eu abrir esse commit, você vê que ele é orphan. E se eu vier no código que existe dentro dele, agora com aquele código malicioso. Por que eu tô te falando isso? Porque agora, os downstream não precisa nem fazer nada. Só de executar isso aqui, já vai acontecer o negócio lá. Eu só não peguei os valores dos secrets corretos aqui antes de fazer isso, né? Então a gente precisaria vir aqui no downstream, olhar aqui no workflow, aí agora vai dar um trabalhão fazer isso, e pegar algum secret que tem aqui. Nem tinha nenhum secret aqui, então a gente pode fazer algum aqui qualquer. Eu vou fazer um igual aqui, ó, tá? Só porque eu esqueci de fazer isso aqui antes, mas você teria que olhar aqui qual que é o secret, né, que você vai utilizar. Fazer isso aqui e já te mostro. Pronto aqui então, pessoal. Joguei aqui o env que eu tava te falando, só que ali eu olhei no repositório, chama PyPy Publish Token aqui dentro. Esse que eu queria pegar. Aí isso eu tô olhando no downstream, ok? Beleza, agora tá executando. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Ok, configurando, indo pra minha. Agora sim. Ok, então ele tentou pegar o token. Isso deve ter chegado lá no meu servidor. Beleza, chegou. Deixa eu pegar o valor disso aqui. E aí, pegando o valor, pronto. PyPy Publish Token, já era. Então você percebeu que... Não sei se deu pra você perceber o que aconteceu aqui, mas eu basicamente criei um branch novo, como se eu tivesse feito um fork do repositório, fiz o push lá pra dentro do repositório, apaguei tudo que eu fiz, só que o commit ficou sobrando. Eu, com o pat na mão, fiz agora a troca forçada da tag para o meu commit malicioso. E aí é por isso que tag é tão inseguro e você não deveria utilizar a tag daquele jeito lá. Como que você corrigiria esse problema? Muito simples, só você ir lá na tag e ao invés de você pegar este valor aqui, né, V1, V1.0.0, essas coisas assim, você pega o hash do commit mesmo. E aí pegou o hash do commit, tá pronto. Você pode usar até aquele valor pequenininho, ou se você... Aqui tá o valor dele aqui, copia lá, tá ele aqui, ó. Esse hash aqui que você vai utilizar e pronto, você tá protegido. E aí ao invés de você usar a sua tag desse jeito, que aqui agora eu vou mover ele para o commit ruim, mas eu colocaria só isso aqui, e aí daria lá um git add ao git commit, git push, e pronto. Assim que você fizer o push, nada mais altera. Isso aqui sim é imutável. E aí voltando lá, eu tô aqui na verdade no downstream, né? Isso aqui agora, sim, é imutável, só que eu tô apontando pro commit orphan lá de novo, né? Mas olha lá, já rodou, já funcionou tudo bonitinho, e aí não dá pra trocar isso aqui forçadamente como eu fiz anteriormente. Então esses foram os dois tipos de ataques que a gente viu nesses ataques hackers aqui. Como que você se protege deles? Cuidado ao utilizar pull request target lá. Se você for usar, faz assim, se você for usar pull request target, saiba exatamente o que você tá fazendo, porque ela é mais perigosa. Sempre tente usar mais pull request até você ficar mais confortável com isso. E daí, na hora que você entender perfeitamente pull request target, aí você começa a usar aquilo lá, porque isso, a pull request target, vai rodar no seu ambiente real. Na parte das tags, sempre faça a pinagem da tag bonitinha ali. E aí agora vem a parte do Python pra gente. A parte do Python, ela é super simples, porque eu só preciso do seguinte, já tenho um ambiente virtual, tô usando o Python 3.12 ali, era o que tava mesmo aqui no caso. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o meu editor e vou tentar criar um arquivo ali que vai ser o seguinte, na minha pasta venv, isso é diferente no Windows, tá? Então tem que olhar na onde tá o site packages no Windows, que eu não lembro. Mas eu preciso colocar alguma coisa ou dentro do meu pacote, nesse caso eu tô colocando diretamente no meu site packages, um arquivo que termina com a extensão PTH de novo. E aí, esse PTH, eu vou jogar alguma linha que tem um import nela. Essa linha que tem import vai forçar o Python a executar o código que tá aqui dentro. E aí, vamos observar o que vai acontecer agora toda vez que eu rodar o Python. Por exemplo, se eu rodar o vram e rodar o meu script, você vê que ele executou duas vezes o meu PTH aqui. Se eu executar Python, eu tenho que ativar o ambiente virtual, já tá ativo, tá, né? Então, se eu der um Python -C para executar alguma coisa e vou dar só um print 1, 2, 3, ele executa de novo. Qualquer coisa, se eu executar o Python, o REPL do Python, ele executa de novo. Qualquer coisa que eu executar aqui no Python, ele vai rodar aquele script lá. E foi assim que eles rodaram aquele script que eu tava te falando antes, mas o problema deles foi que eles tentaram subir um novo interpretador do Python para não
levantar suspeita aqui, né, no computador deles. E aí toda vez que eles subiram um novo editor para rodar o código deles, isso subia um novo .pth de novo, que subia um novo interpretador, que subia um novo PTH, que subia, e aí isso foi aquele esquema que gerou 11 mil processos lá no computador do rapaz, levantou suspeita, e aí ele descobriu o esquema todo ali. Então, pessoal, eu acho que é isso aqui para esse vídeo. Eu acho que já tá longo demais, a gente já falou demais sobre esse assunto aqui. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com isso e espero que você tenha gostado disso aqui também. Se você gostou, comenta aí nos comentários. Vídeo educacional, por favor, beleza? Então, até o próximo vídeo. Grande abraço.